Então, o nosso bom dia, certo? E o nosso agradecimento por essa oportunidade de poder divulgar a campanha do Evangelho no Lar e no Coração. Segundo André Luiz, a reunião do Evangelho no Lar ela é uma reunião semanal, familiar, para estudo da doutrina espírita sobre a luz do Evangelho do Cristo e com a cobertura moral da oração. Portanto, é uma reunião na qual nós temos o prazer de reunir nossos familiares, né, no dia, no horário, onde quase todos estão presentes, ou todos, né, para que nós possamos conversar a respeito dessas informações da espiritualidade que nós temos o prazer de ter em mãos. Então, após a prece de abertura, antes, porém, né, o jarro com água, para que todos possam se beneficiar da água que vai colaborar com a gente, vai nos ajudar espiritualmente. Então, nós colocamos o jarro com a água, fazemos a prece de abertura, deve ser espontânea, deve ser do coração. Certo? E promovemos, depois, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, numa sequência, né? Dependendo do nível de conhecimento da família, pode até começar pela introdução, sem problema nenhum. E vai seguindo, né? Capítulo a capítulo, cada reunião. Então, faz uma leitura e um comentário. E, nesse momento, já tem, os espíritos estão ajudando. Por quê? Eles estão dando a colaboração, são responsáveis pelo Evangelho lá, junto às nossas famílias. A responsabilidade dos espíritos assim é tão elevada que, antes de nós começarmos a fazer Evangelho no lar, eles já estão no ambiente fazendo uma faxina espiritual. Então, o ambiente é transformado como nós podemos falar, o lar. Que o lar é construído de fraternidade, de solidariedade, de amizades, sinceridade, sentimentos de bondade, de caridade. Então, esse é o nosso lar. Então, naquele momento, o ambiente se transforma em lar. Certo? Então, seria como a gente entrar numa casa que está assim, suja, tudo, né, fechado há algum tempo, a gente vai lá e transforma o ambiente numa alegria. Você pinta de branco, fica um ambiente muitíssimo agradável. Exatamente isso que acontece quando nós fazemos o Evangelho no lar. Então, aí pode ver que tudo vai fluindo de uma forma muito tranquila. Então, após a leitura e o comentário, com a ajuda dos espíritos ali, intuindo, né, no comentário principalmente, e vai havendo, assim, a participação dos demais, com perguntas, dúvidas, né? Algo que aconteceu no dia a dia, que tem uma certa relação com o tema. Tudo isso é possível, mas dentro de uma fraternidade total. Aí os espíritos estão ajudando, então o ambiente, então a possibilidade deles colaborarem com a família é muito grande nesse momento. Mas nós não temos ideia. Eles ajudam de uma forma que a gente, às vezes, não percebe. Eles vão conversando. Por exemplo, às vezes pode ter alguém ali com problema sério, algum familiar que ele não quis contar ou não teve oportunidade de conversar a respeito. Às vezes, até com intenção de suicídio. E os espíritos eles ajudam nesse momento. Quando é feito leitura, comentário, a participação dos demais. Havendo possibilidade, pode fazer uma segunda leitura, por exemplo, do livro Pão Nosso, também numa sequência, leitura e comentário. E eles estão atuando nesse momento em que nós estamos ali reunidos. Porque a possibilidade deles atuarem é muito grande no ambiente, porque está propício à presença deles. Como nós falamos no início, é feita uma faxina espiritual. E muitas vezes tem espíritos ali atrapalhando a família. Ou não atrapalha, mas também não ajuda em nada. Fica lá, dando risada, né? Fica no quintal, no quarto, fica lá. E nessa faxina, o ambiente é transformado e a vibração elevada.
Consequentemente, esses espíritos se retiram do ambiente. Certo? Porque o ambiente não está assim possibilitando a presença deles. É muito elevada a vibração. E eles se sentem mal. Isso quem fala é André Luiz, no livro Mensageiro, no capítulo 35. Porque André Luiz, antes de dar o início do Evangelho no Lar, ele sai no terraço com alguns amigos, entre os quais o Anicete. Ele observa que tem espíritos a uma certa distância, olhando para o ambiente, querendo saber com aquela curiosidade, mas eles não conseguem chegar perto, porque tem uma luminosidade muito forte, a vibração do ambiente, para eles incomoda, eles não conseguem chegar perto, eles ficam bem afastados. Porque os bons espíritos estão atuando. Consequentemente, o ambiente para espíritos inferiores não é possível. Onde os espíritos começam a ajudar a gente. E, por exemplo, se tiver alguém presente com ideias de suicídio, ou alguém da família conhecer alguém que está prestes a tomar essa iniciativa, a espiritualidade ajuda. Porque nós estamos participando do Evangelho lá com a melhor das intenções, prestando atenção no que está sendo dito, no que foi lido, o que está, né, nos comentários que surgem para poder esclarecer, ajudar, colaborar. Então, o momento se torna propício. Então, a espiritualidade ajuda aquela pessoa, mas nem sempre eles vão direto na pessoa. O que eles fazem? Aproveita a presença dos familiares. Aí aumenta a fraternidade, a solidariedade, respeito, a vontade de ajudar. Então, os familiares, naquele momento, vão se transformando em ferramenta da espiritualidade para poder colaborar com aquele integrante. Ou um amigo da família. Sério, um amigo da família. Não precisa estar presente para ser beneficiado. Basta ser lembrado. A espiritualidade faz com que os integrantes da família vão se reforçando, se fortalecendo espiritualmente e vão e ajuda a pessoa, às vezes sem saber que ela está com problema. Mas vai lá, conversa, sabe? Deixa tudo tranquilo, faz com que a pessoa se desabafe. Então, essa é a colaboração e nós devemos nos preparar para podermos colaborar com a espiritualidade, nos transformarmos em ferramentas da espiritualidade. O Evangelho no Lar nos dá essa possibilidade de colaborar. Então, você conversando com a pessoa, aos poucos ela provavelmente vai mudando a maneira de pensar. Mas de uma forma bem tranquila. Então, que essa pessoa com ideias de suicídio, se ela sentir-se acolhida, provavelmente ela muda a maneira de pensar. Porque o elemento que pensa no suicídio, ficou preso no mundo dele. Então, ele acha que a solução para os problemas atuais é o suicídio, por falta de esclarecimento. Uma vez conversando com um amigo que fez plantão durante algum tempo no Hospital do Câncer, lá no Rio de Janeiro, de vez em quando ele era chamado para atender alguém assim que estava em crise, né? E teve um dia que ele recebeu um chamado para atender uma pessoa que estava na varanda lá do apartamento do hospital, né? Olhando muito para baixo, assim, porque um elemento que estava o pai de uma paciente, você vê só, ele saiu para fumar, então ele foi ali na varanda para fumar. E ficou olhando, e de repente viu aquele elemento lá em situação delicada, né? Isso aí pode estar com más intenções, com uma intenção talvez da pior, né? Ele percebeu, avisou lá, então os enfermeiros então chamaram
amigo para ir lá conversar com esse elemento que estava ali prestes a cometer. Né? Foi lá, começou a conversar, não sei o que e tal, e foi acalmando a pessoa. Ó, eu vou ser sincero com você uma coisa. Se você cometeu suicídio, você não morre. Como não morre? Não morre. Não vai morrer, você vai ficar olhando o corpo lá e não vai poder fazer nada. Vai ver seus parentes chorando e vai ver o corpo lá. E você vai sentir as dores do corpo. Como assim? E começou a explicar, a falar. Né? Foi acolhendo a pessoa, explicando, esclarecendo, mas de uma forma assim que estava acolhendo. Em dado momento, ela falou, se você não acredita, por aí depois você vem me contar. Como assim? Estou falando, você não morre. E foi conversando e a pessoa acabou desistindo. Né? Então, foi uma maneira de esclarecer assim, de uma forma assim, bem simpática, bem fraterna. Não foi lá julgando, criticando, nada. Não, que é isso que você está fazendo? Não foi nada disso. Foi lá do lado, começou a conversar, tal, tal. Então, é esse procedimento que nós temos que, aos poucos, ir adquirindo, ajudar, colaborar, fazer de tudo. Né? Porque a falta de esclarecimento. Porque muitas vezes as pessoas estão ligadas, então, assim, já vem de várias encarnações, numa igreja, por exemplo, na religião católica, lá é dito com frequência que se morrer vai para o inferno, vai para o céu. E o suicida, para eles, é quem não merece perdão. Então vai ficar sofrendo no inferno. E eles falam, inclusive, que não adianta nem você rezar, porque não vai ajudar em nada. Falta de esclarecimento. Certo? Eles não conhecem esse outro lado, que nós temos a oportunidade de conhecer. Então, nós temos que fazer de tudo para esclarecer as pessoas. Quanto maior o número de encarnados esclarecidos a respeito do suicídio, maior é a possibilidade de nós colaborarmos com a redução. Por isso que nós temos que ter amor no coração, ser sincero ao sentimento de ajuda ao próximo, de caridade, de amor, de amor ao próximo, principalmente, essa vontade de poder colaborar, orientar. Então, nós temos que adquirir condições de aprimorar esse sentimento de caridade e de amor ao próximo. Essa frase é do capítulo, do Homem de Bem, do capítulo 17. Sentimento de amor, de caridade e amor ao próximo. E isso que nós temos que destacar, mas pôr em evidência. Né? Porque o elemento que pensa na solução de seus problemas, ele vai criar problema mais. Vai continuar com o problema atual, vai ficar preso àquela situação e vai criar um pior porque ele cometeu uma infração. Inclusive, no livro Céu e Inferno, tem um esclarecimento, né, do suicídio consciente. Ó. A vida foi dada avisando deveres a cumprir na Terra. Razão bastante para que não abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Quer dizer que nós temos condições de continuar seguindo. Por isso que nós temos que obter esclarecimento e fazer de tudo para que as pessoas também obtenham esse esclarecimento, que ela não tem motivo para evitar, abreviar a desencarnação. Porque nós temos um compromisso que nós assumimos antes de reencarnar. Eu vou fazer isso, 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 isso. Se você não faz, você vai assumir, você vai ficar devendo. Quem deve tem que pagar. Certo? Mas o homem, uma vez que tem o seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Sujeita-se às suas consequências. Um pouquinho mais adiante, nós vamos mostrar alguns casos que
vai fortalecer, vai dar esclarecer melhor o que nós estamos falando, né? Estou dando sequência. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Tudo que nós fizemos. Então, nós vamos entrar logo adiante no suicídio inconsciente, que é algo que merece nossa atenção. Porque nós temos de tudo para sermos felizes. Certo? Mas tem pessoas que usam e abusam do direito de ser feliz da maneira como ele acha correta. Certo? Por exemplo, nós temos aqui alguns depoimentos de espíritos, só que nós não vamos ver, só vamos citar o caso que consta do livro Juventude Interrompida, que eu gostaria que vocês anotassem esse livro, e se houver possibilidade de vocês adquirirem, é da editora Clarim. Ou entre em contato com a editora, que ela dá todas as informações de como adquirir o livro. Né? Então, esse livro Juventude Interrompida traz relatos de jovens. E nós anotamos aqui 4 casos de jovens com menos de 20 anos. Desencarnaram, assim, de uma forma, né? Tem de um garoto de nome Caio. Ele era homossexual, os pais não aceitaram e ele se sentiu incomodado pelo mal-estar no qual os pais se encontravam em função do comportamento dele. Ele acabou se matando. Se atirou do 8º andar. Aí ele relata depois no depoimento que ele ficou ao lado do corpo, sentindo todos. Por quê? Quando nós desencarnamos de uma forma, de uma maneira normal, naturalmente, aqui nós temos um fio fluídico que nos liga ao espírito, seria a ligação do corpo ao espírito. E numa morte natural, tudo por doença, por exemplo, natural, em geral. Esse fio já vai estar assim, quase que bem sutil, ele está se rompendo facilmente. Certo? Então, o corpo, a pessoa não sofre preso ao corpo. Mas no suicídio acontece ao contrário. Esse fio fluídico ele está fortalecido ainda. Não teve tempo dele se preparar para ser rompido. Então, ele permanece ali. Então, por isso que o espírito permanece ao lado do corpo, todo ali embaixo, todo, podemos falar despedaçado. Tá? Então, vê o corpo ali naquela situação, ele sofre. Então, ali já começa o sofrimento e vai embora. Depois tem uma moça de nome Aninha. Ela se suicidou pelo fato de o namorado não querer mais ficar com ela. Certo? Então, nesse caso e no anterior, eles estão respondendo por isso. Certo? Depois tem o Antônio Carlos, um rapaz, um jovem de família espírita, participou da evangelização infantil durante toda a infância dele. Mas aos 15, 14 anos começou, sabe, não sei se é a influência dos amigos, o que é e tal, ele foi mudando, mas ele pensou, ele vai chegando à conclusão que a vida não tinha mais valor para ele. Eu achava que não via sentido em continuar vivendo. Até que um dia ele estava no saído, acho que da escola, não sei onde ele estava, ele viu um ônibus. Entrou na frente do ônibus, foi atropelado e, consequente, veio a desencarnar. Mas esse caso tinha algo interessante que chama muita atenção. A família não crê que ele cometeu suicídio. Para a família, ele foi atropelado.
E os responsáveis pela, pela edição do livro, né, eles foram folheando, foram pesquisar tudo, e acharam por bem deixar essa impressão dos pais, esse sentimento, né, essa a ideia que o filho foi atropelado. Olha só, porque o livro ele foi editado, ele foi a responsabilidade é da Federação Espírita do Rio Grande, da Federação Espírita do Espírito Santo. E esse relato consta, então eles acharam por bem os pais ficarem pensando que o filho foi atropelado. E tem outro também, rapaz, outro caso do Jurandir, que também desencarnou, e acho que o namorado não quis mais, não quis saber dele, não sei, sempre no fim ele acabou tirando a vida. Então, nós estamos relatando esses casos, esses são os casos conscientes, certo? Que a pessoa teve a intenção de se matar. Mas, e tem também no... Estamos quase esquecendo de mencionar aqui. A pesquisa que nós fizemos no livro Céu e Inferno também tem vários depoimentos. Nós pegamos somente 3. O pai e o conscrito. E eu não sabia que era assim. Fiquei sabendo ao estudar a lição, né? Conscrito é aquele elemento que é convocado pelo exército. Ele é um trabalho involuntário, ele não foi lá porque quis, ele foi convocado. Então, o conscrito, porque o filho foi chamado na época, em 1859, que teve uma guerra lá, que o filho foi convocado a estar presente. E ele, para o filho não ir na guerra, porque tinha que cuidar da mãe, era o único filho, ele se mata. Certo? Segundo o depoimento dos responsáveis lá, dos espíritos, hoje uma atenuante nesse caso, mas ele teve que pagar, mano. Então ele deve estar ainda, certo? Prestando conta do seu ato, né? Depois, tem um outro caso, tá mãe e filho. A afinidade dos dois era tão acentuada que o filho estava doente, já nos minutos finais da sua existência, né? É quando ele fechou os olhos, a mãe foi lá num cômodo lá e acabou se suicidando. O pessoal procurou tudo. A mãe, onde está a mãe? Ela precisa estar aqui. Quando eu fui ver, ela estava já desencarnada lá no cômodo no qual ela cometeu suicídio. Ela se enforcou, pensando que ia estar com o filho. E depois de uma reunião mediúnica na qual ela dá uma comunicação, ela está procurando o filho. Já passou alguns anos. Ela está procurando o filho e não encontra. Então, olha só. Então, ela cometeu suicídio, crente que ia ficar junto com o filho, ia ajudar o filho, colaborar, ficar... Enfim, mas não aconteceu nada disso. Não viu mais o filho, não viu. O que é? Tudo isso por falta de informação. Então, nós temos que aprimorar cada vez mais a maneira de nós divulgarmos a doutrina espírita, mostrar para as pessoas esse lado. Não temos que ficar obrigando ninguém a se tornar espírita, não é nossa intenção. A obrigação nossa é esclarecer. E esse é um fato que merece. Então, a pessoa merece o nosso respeito, nossa atenção, fazer de tudo que isso não aconteça. Mas é impossível acontecer isso. Mas nós fazemos a nossa parte. Então, a falta de esclarecimento é uma das maiores causas desse sofrimento. Quando esclarece, a pessoa esclarecida ela vai a tendência a evitar determinadas situações difíceis, né? Bom, até agora nós falamos assim do suicídio, né? Consciente. Eu gostaria de aproveitar agora a oportunidade para nós entrarmos no assunto suicídio inconsciente.
É um assunto, tanto quando a gente fala assim, suicídio inconsciente ou suicídio sem a intenção, sem saber que estava cometendo suicídio, o pessoal lembra do André Luiz. Então, foi com ele que começou o assunto suicídio inconsciente. Então, aqui, esse trabalho que nós vamos falar agora é do livro Suicídio Inconsciente, do Edson de Ramos de Siqueira, que provavelmente vocês o conhecem, ele é de Ribon, de Botucatu, lá do sul do Grupo de Cultura Espírita, Leão Denis. Então, ele tem esse livro, Suicídio Inconsciente. E tem uma afirmação aí. Então, ele começa falando assim, tem dos itens, né? Fazendo uma analogia com a criminologia jurídica, podemos considerar que o suicídio seria doloso quando há a intenção de tirar a vida. Doloso. Então, é o doloso. E o suicídio inconsciente seria um suicídio culposo. Não existe, né, a intenção de tirar a vida. Então, a pessoa faz uma série de coisas erradas, mas ela não está ciente que aquilo ali pode causar problemas sérios. No caso do André Luiz, ele bebia, fumava, muita festa, gostava das companhias femininas. Então, ele usou e abusou. Pois ele pagou caro esse procedimento. E o que o ajudou muito lá no plano espiritual, lá no Vale do Suicida, foi a oração de uma paciente que ele atendeu, uma cliente, que ele atendeu sem cobrar, contra a vontade, mas atendeu sem cobrar. Ela ficou tão agradecida pelo que ele fez por ela, por ter atendido, por ter feito a consulta, que ela começou a orar por ele a partir daquele momento, em que ele estava vivo. Então, ela orava todos os dias pelo médico que salvou a vida dela. Aquilo foi acumulando. Em dado momento, a prece fez efeito no plano espiritual. Aí a mãe dele, que estava lá ao lado e ele não percebia, conseguiu resgatá-lo. Então, vocês observam que o que nós fazemos, bem ou mal, fica tudo registrado. Então, as pessoas não imaginam isso. Inclusive, tem um programa na TV Paga, chama-se Quilos Mortais. Pessoas com mais de 200 quilos. Ela não foi obrigada a ficar daquele jeito. Ninguém a encostou na parede, não, agora você vai comer até engordar. Ninguém fez isso. Então, mas aí a pessoa foi indo. E ainda continua, mesmo numa situação dessa, ela continua exagerando na comida. Então, quer dizer que vai responder por isso, de uma forma, não assim de uma forma muito severa, mas vai responder. Para você antecipou o seu período na Terra. Você abreviou sua vida, os seus dias a permanecer na Terra. Então, você vai responder por isso. Por exemplo, nós temos uma série de informações. Então, quer dizer que o pessoal vai cometendo, né? Então, mas dando sequência, né, no assunto suicídio inconsciente, no livro aqui, Suicídio Inconsciente, ainda tem essas informações. Mas por ignorância das leis universais, que regem a natureza na vida espiritual. Olha só. O suicídio inconsciente pratica atos inconsequentes ilusoriamente, que degradam
lenta e progressivamente o sagrado aparelho físico que dispomos, que é o cumprimento da nossa missão. Então, o elemento vai um pouco estragando o aparelho, a máquina que ele tem, esse nosso corpo. Isso é emprestado. Quando a gente desencarna, não vai com o corpo lá para cima. Ele fica aqui. Então, ele está emprestado. Então, é nossa obrigação cuidar do corpo. Para que não haja, assim, uma degradação lenta e progressivamente. E aí nós vamos responder por isso. Aí nós vamos adquirir enfermidades, muitas vezes antes de desencarnar. Aí chega no plano espiritual, ó, você tem que ficar mais 20 anos lá, você antecipou. Então, quem fica devendo vai ter que pagar o que ele está. Ele danificou, ele vai ter que ajustar contas, né? Não tem, no plano espiritual, não tem infração que não, sem consequência. Cometeu uma infração, você vai ter consequências. Não obstante o grau de infração simples, para eles é tudo infração. Fez coisa errada, você vai ter que aprender que aquilo que você fez de errado não é para fazer mais. Então, a espiritualidade está sempre pronta a nos ajudar. Está ali ao nosso lado, colaborando, orientando, fazendo de tudo para que a gente não faça isso. Chega, você já comeu demais, de elemento, tá? Vai. Mas como é algo que não é de imediata a consequência, o senhor espera. Então, são situações delicadíssimas, né? Então, dando sequência, consideramos suicidas involuntários aqueles que matam aos poucos por maus tratos físicos, exaurindo-lhes as forças e a vitalidade com abusos resultantes de excessos de trabalho, uso de drogas, glutonaria, né? O hábito de comer demais, noites perdidas em baladas e similares. Então, nós vamos responder por isso. Por exemplo, muitos jovens aí que acham que tem que aproveitar a vida, é um direito que eu tenho de me divertir no fim de semana. Então, ele vai passar a noite pulando, bebendo, uma conversa fútil. Aí chega cedo em casa, né? Aí dorme e levanta lá por umas 4 horas com dor de cabeça, com aquele bafo, mal-humorado. Isso aí, aos poucos, aí vai acumulando. Chega um ponto que ele vai começar a ter sérios problemas. Então, nós temos que analisar. Inclusive, no livro também, Suicídio Inconsciente, do Edson Ramos de Siqueira, né? Ele pôs aqui no capítulo lá, formas de suicídio inconsciente. Aquilo que nós falamos lá atrás, tá vendo? Aquelas noites mal dormidas, comer demais, faz tudo isso. Agora, aqui ele já põe de uma forma mais específica, né? Fala formas de suicídio inconsciente. Drogas psicoativas, qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita. Alimentação, que nós já falamos. Você não tem que comer tudo, tem que seguir o conselho do Dr. Drauzio Varela. Comer metade, dormir mais, rir mais, andar mais. Comer metade. Vai diminuindo, vai comendo só o que te faz bem. Isso é uma educação que aos poucos nós temos que adquirirmos, né? Bom, depois vem de respeito aos ritmos biológicos. As pessoas que exagerem em alguma aquelas atividades meio esquisitas, né? Esportes radicais, assim, depois
desrespeito aos limites físicos e mentais, desrespeito aos sentimentos e às emoções, e depois o consumismo. Então, essas aqui são formas de suicídio. É que nós estamos falando assim rapidamente, porque a gente for falar uma por uma, nossa, demora. Tem uma série de informações muito importantes. Motivo pelo qual recomendamos, então, vocês estudarem o livro Suicídio Inconsciente. Então, são procedimentos que para muita gente é normal. Certo? Então, para muita gente é normal, infelizmente. Então, nós que somos espíritas, que estudamos a doutrina, conhecemos as obras básicas, ou pelo menos estudamos um pouco, nós vamos adquirindo a consciência que o respeito a si mesmo, o respeito ao corpo, é algo assim muitíssimo relevante. Tem determinados alimentos que a pessoa precisa tomar cuidado. Certa vez conversei com um rapaz que ele, de vez em quando, ele desmaiava lá no estacionamento da firma, quando ia pegar o carro. Ia para o médico séries, ele estava quase a 1000. Falou, você é uma bomba relógio, você pode morrer de uma hora para outra. Também ele churrasco todo dia. Ele falava mesmo, todo dia a gente vai na churrascaria. Mas se ele comesse mais salada, ou então se comesse a salada, né? Não, mas é só carne nobre. Esse é um deles. Parece que ele saiu da reunião. Vou pausa. Então, ok. Então, nós estamos falando da formas de suicídio inconsciente. Falamos, né? Drogas psicoativas, alimentação, desrespeito aos ritmos biológicos, desrespeito aos limites físicos e mentais, e desrespeito aos sentimentos e às emoções. E, por último, o consumismo. Essas são formas da pessoa ir aos poucos e cometendo suicídio lentamente, né? De uma forma progressiva. E, voltando ao livro Juventude Interrompida, nós temos aqui, né, também depoimentos de espíritos jovens que desencarnaram de uma forma inconsciente, achando que não ia acontecer nada. Por exemplo, distúrbios alimentares, pelos espíritos da Ana Júlia, que ela tinha 57 quilos e conseguiu se perder 26 quilos. Olha só, 57 quilos é magrérrimo. E ainda conseguia achar que estava gorda. E foi fazendo o regime até que acabou desencarnando. Também no plano espiritual, foi recebida como suicida. Ela ouvia alguém, uma voz falar, suicida, suicida. A Ana Júlia, a Mirella também já era uma garota magra, o sonho dela era ser modelo. Ela conseguiu. Certo? Mas quando estava prestes a participar de um evento assim muito importante internacional, ela desmaiou na hora, foi para o hospital e lá não saiu mais. Desencarnou. E o Paulo César também. Esse eu achei interessante esse depoimento desse espírito, porque ele era magro. Aí começou a fazer exercício na academia, foi adquirindo músculo. E ele gostaria de adquirir mais rápido, então ele começou a usar anabolizante. Daí a vida dele
Enquanto ele, durante o período, ele deu tudo certo. Aí começou a aparecer a consequência, ele foi para o hospital, também não saiu mais. Então, são espíritos que eles vão responder por isso. Não obstante, se está agindo de uma forma inconsciente, mas cometeram a falha. Vão pagar por isso, vão responder por isso. Né? Então, a consequência dos nossos atos ela é muito evidente. Né? Por exemplo, dentro do livro Juventude Interrompida, né, nós temos a dependência do álcool, do espírito Marco Antônio. Esse também merece ser elemento que durante a existência usou e abusou do homem. Ele não ia, o filho nasceu, ele ficou sabendo no dia seguinte, então ele saía do serviço e já parava no bar, chegava tarde em casa. Até que veio a desencarnar. Aí chegou no plano espiritual e falou: você antecipou 17 anos da sua existência. Ele era para falecer, desencarnar aos 70, desencarnou aos 53, em função do vício, do álcool. Né? E chegou lá, e quando chegou no hospital, foi quando foi dito que antecipou, ele teria que voltar. Então, depois de um certo tempo, ele reencarnou novamente. Desencarnou com 17 anos, o tempo que faltava para completar a existência anterior. Mas desde quando ele nasceu, já nasceu com problema e morreu com problema, sem beber uma gota de álcool. 17 anos sofrendo. Fez transporte do fígado, mas aos 15 anos, mas não foi, durante 2 anos, simplesmente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso futuro. Temos que fazer o melhor agora. Obter todos os esclarecimentos, obter todas as oportunidades de esclarecer. E ajudar o próximo sempre que possível. É isso que nós temos que fazer. E para chegar, assim, fechar o nosso trabalho, né? Que ainda nós temos... Eu gostaria de fazer uma prece, prece para o suicida. Que nós temos que fazer. Por que nós estamos falando dessa prece para o suicídio? Porque no livro Memórias do Suicídio, inclusive no livro aqui, Suicídio Inconsciente, e no outro livro do Alírio Cerqueira, que é Suicídio, uma Falsa Solução, tem informações do livro Memórias do Suicida. E os dois livros falam prece para o suicida. Segundo informações dos espíritos, no livro, né, quando alguém faz uma oração para um suicida, a imagem dele aparece na televisão, uma tela que eles têm. Isso já há mais de 60 anos atrás. Né? Olha só. Então, aparece lá na tela. E o que os mentores comentam, né, com o Camilo Castelo Branco, é que as preces enviadas ao suicida, a maioria são de pessoas estranhas. E uma boa parte, né, quase talvez todas as preces, não sei se é a maioria, vem do núcleos espíritas. Ele fala a doutrina de Kardec. Então, as casas espíritas oram por eles. Mas só que nós teríamos que sugerir às casas que houvesse um número maior de casas espíritas orando pelo suicida. Porque os parentes do suicida, muitas vezes, por informação da religião na qual eles atuam, diz que o suicida não tem perdão, como nós falamos no início. Não adianta rezar para o suicida. Então o pessoal esquece. E lá ele sente isso. Puxa,
ninguém da minha família, nada, só os estranhos. Então, essa mentalidade da doutrina espírita tem possibilidade de, aos poucos, e mudar. Pois que, através da divulgação, né, do trabalho que nós fazemos, é simplesmente esclarecer, não é obrigar a fazer nada. Né? Nós não precisamos fazer com que as pessoas se tornem espíritas. Não é esse o objetivo, é esclarecer. Então, nesse caso, a prece para o suicida, toda a casa espírita poderia pôr em prática, antes das reuniões públicas, no grupo de estudos, né? Na abertura, só fazer, ó, encaminhamos as nossas preces aos suicidas que estão necessitando de muito apoio. Porque é nesse momento que eles recebem que eles recebem a oração, que eles se sentem um pouco mais aliviados. E muitos deles aproveitam aquele momento para poder se libertar da situação. Ele vai começa a orar também, começa a mudar a maneira de pensar. Aí facilita o socorro onde eles estão. Então, você observa que muita coisa muito simples, mas que tem um efeito assim muito grande. Prece para o suicídio. Então, devemos fortalecer. Inclusive, nós, no trabalho, né, da prevenção do suicídio, também devemos nos preparar para ajudarmos as famílias que perderam um ente querido através desse ato. O Evangelho no lar. Então, devemos sugerir às pessoas, falar a respeito, conversar, que a melhor maneira de você ajudar um ente querido desencarnado é através da oração. E o Evangelho no lar nos possibilita essa oportunidade de encaminharmos a oração para quem está precisando. Inclusive, eu tenho o depoimento de um amigo falando que, uma das reuniões de Evangelho da família dele, né? Aliás, na reunião mediúnica na qual ele participa, houve a comunicação de um espírito que vinha a ser o sogro dele desencarnado. E o sogro falou: ó, Jair, eu e todos os nossos parentes, todos os amigos, vamos à sua casa somente durante o Evangelho no lar. Então, para nós, o que vocês fazem não significa muito. Nosso agradecimento pelo que vocês fazem por nós. E pedimos, por favor, não interrompa o Evangelho, porque nós só vamos à sua casa nesse momento do Evangelho no lar. Então, esse é um depoimento que reforça, que fortalece a divulgação da campanha do Evangelho no lar, fazer com que mais pessoas façam, independente da religião. Porque o Evangelho no lar não é propriedade do Espiritismo, ele pertence ao Mestre. Jesus que implantou o primeiro evangelho no lar na terra, na casa de Simão Pedro. Os seus familiares, as pessoas presentes. Tá? Então, ali começou o primeiro evangelho no lar. Então, o trabalho pertence a ele. É nossa obrigação fazer o melhor possível, assimilando as lições que recebemos durante o evangelho no lar, para podermos ajudar o próximo. Então, por exemplo, nós estamos sugerindo as casas lá em São Bernardo, na USE de São Bernardo, né? As casas que pensem na possibilidade de fazer um trabalho assim para divulgar o Evangelho no lar, orientar, esclarecer as pessoas, fazer um plantão do Evangelho no lar. Então, no dia do atendimento fraterno, a pessoa passa pelo atendente, ouve a palestra, certo? Passa pelo atendimento, tem o passe, a água fluida, depois é encaminhada para esse setor, plantão do Evangelho no lar. Então, ele vai receber todas as informações, inclusive como faz. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de fazer prece, então naquele momento ele vai aprender
a fazer, vai sugerir livros, livros de mensagens, livros. Se houver crianças, tem que participar do Evangelho lá. E nós sugerimos às famílias que adquiram um livro infantil para fazer Evangelho lá com as crianças. Independente da idade dela, hein? Não vai querer esperar 3, 4 anos. Tem que começar, inclusive criança tem que começar o Evangelho no lar antes de nascer. Antes. Porque os espíritos que estão reencarnando, eles vêm assim com uma carga total de aprendizagem. Nossa, eles aprendem muita coisa com uma facilidade incrível. Então, nós precisamos encaminhá-los para o lado moral da doutrina, fazer com que ele entenda, responda. Então, nós temos que dar toda a retaguarda possível às crianças. Né? Certa vez, uma mãe foi conversar com o Chico, que ela queria ver se já podia conversar com a criança sobre evangelho lar, sobre, né, falar das coisas da espiritualidade. Aí o Emmanuel, como sempre, ao lado do Chico, mandou perguntar a idade da criança. Ela falou 3 anos. Então, você diga para ela que ela está atrasada há 3 anos e 9 meses para orientar a criança. Então, tem que ser antes do evangelho, antes de nascer. Inclusive, na USE, nós providenciamos um vídeo com gestante. Evangelho no lar com gestante. É muito interessante. Se caso alguma casa estiver interessada, é só entrar em contato com a USE de São Bernardo. Entra no site USE Intermunicipal de São Bernardo. Está à disposição. Então, tem acho que 7 vídeos, se não me engano, que nós fizemos sobre o Evangelho no lar. Estamos preparando agora o Evangelho no lar com os bebês. Isso que nós estamos falando. Então, os pais têm que se preparar para fazer o Evangelho lá com criança. Isso é importantíssimo. É responsabilidade total dos pais orientar de uma forma correta esses espíritos que estão sob a sua guarda, certo? Que a espiritualidade confiou para que você possa encaminhá-los no caminho correto para adquirir a paz necessária. A paz do resto, aquela tranquilidade. Então, se tornar um homem de bem no futuro. Então, criança no Evangelho lar é fundamental. Para que, quando ele chegar na fase da adolescência, não tenha essas ideias que muitos estão tendo. E muito adolescente comete suicídio, como vocês viram no relato que nós fizemos aqui na Juventude Interrompida, uma boa parte deles foi falta de compreensão dos pais. Certo? Então, os pais têm que conquistar a confiança dos filhos. Mas uma confiança de uma tal maneira que, quando ele tiver um problema, ele não vai conversar com ninguém da rua, e sim primeiro com os pais. Esse é o objetivo. Então, as casas espíritas deveriam se preocupar, né, nesse setor, em preparar-se, né, para poder orientar os pais nessa fase da infância, da criança, do jovem, do adolescente. E os adolescentes de hoje são diferentes do meu tempo. Quando eu era jovem, era criança, tinha 12, 13 anos, não sei. Meu pai mandava eu sentava. Você não vai sair de noite. Eu não saía. Eu obedecia cegamente, como a maioria dos jovens da minha época eram assim. Obedecia cegamente. E hoje, os pais, para fazer o filho deixar de fazer isso, fazer aquilo, ele tem que saber conversar, saber dialogar, conquistar os filhos. Essa é uma tarefa que compete, que os pais têm que se aprimorar, usar a criatividade, falar de tudo, para poder ensinar. Por exemplo, eu tenho um neto de 3 anos, e nós fazemos evangelho, quando eles estão aqui em casa, eles participam do nosso evangelho. Outro dia o neto o César quis fazer evangelho no lar, dentro de uma cabana. Nós compramos uma barraca pequena para criança. Ele entrou lá e quis que a avó entrasse lá para fazer a leitura
Então, ela entrou na bala. Então, a gente entra no mundo deles para poder transmitir a informação correta. Ele participou, ouvindo, tranquilamente, dentro da barraca. Agora você vai falar que não pode? Se ele estiver brincando no chão ali do lado, pode ficar, porque ele está absorvendo as vibrações. Então, nós temos que aproveitar todas essas oportunidades para poder falar. Então, a prece é fundamental, é fundamental. Inclusive, nós estamos preparando um material para divulgarmos o 28º capítulo do Evangelho, a coletânea de preces espíritas. Nós estamos digitando prece por prece, né? Uma por uma, para poder, quando houver possibilidade, a gente falar a respeito. Prece A, prece B, que é uma prece, por exemplo, 39 para horas de dormir, é uma prece ótima. E essa prece que nós estamos fazendo referência, a prece para o suicídio, é de número 72. Ela é simplesmente ótima. Então, nós devemos aproveitar essa oportunidade para a prece. Temos que ensinar as crianças. E a Sueli Calda Schubert, no livro dela, Mediunidade e Obsessão em Criança, ela fala muito de evangelização infantil e evangelho no lar. Crianças com obsessão, crianças com tendência ao suicídio, transtorno noturno para muitas crianças, com mediunidade, ela sugere, né, que além do tratamento espiritual na casa espírita, passe, água fluida, a evangelização infantil, o evangelho lá, e o amor e o carinho dos pais. Está acontecendo alguma coisa. Está me ouvindo, senhor? Sim. Então, nós estamos preparando. Então, nós gostaríamos, então, de manifestar nossa gratidão, né? Apresentando essa prece. Então, prece por um inimigo. Senhor, sabemos o destino reservado para aqueles que violaram as suas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Sabemos também que a sua misericórdia é infinita, por isso pedimos estendê-la sobre o espírito o nome da pessoa, né? Que nossas preces, juntamente com a sua misericórdia, possam suavizar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta, por não ter tido coragem de esperar pelo fim da prova. Bons espíritos, cuja missão é ajudar os infelizes, protegendo-nos, inspirando-lhe o arrependimento da falta que cometeu. Com a sua assistência de vocês, ele receba as forças necessárias para suportar com mais resignação as novas provas que terá que enfrentar a fim de se reparar o mal que cometeu lá contra si mesmo. Afastem deles os maus espíritos que poderiam levá-lo novamente para o caminho do mal, prolongando ainda mais o seu sofrimento, fazendo com que ele perca o fruto das suas experiências. Ao Espírito, né, o nome novamente, cuja infelicidade é motivo de nossas preces, que a nossa compaixão possa suavizar a sua amargura, fazendo nascer em seu coração a esperança de um futuro melhor. E esse futuro está em suas mãos. Confia na bondade de Deus, cujos braços estão sempre abertos a todos aqueles que se arrependem e só permaneçam fechados aos corações endurecidos. Então, essa prece deveria ser lida pelas casas espíritas. E com o tempo, cada uma vai fazendo a prece do coração. Né? Mas, a princípio, vale a pena ler essa prece, porque eles estão recebendo, nesse momento, a prece que está sendo feita por eles. Certo? Então,
com muita alegria, com muita satisfação, nosso agradecimento por vocês nos ter dado essa oportunidade, que é uma causa que nós abordamos, certo? Que nós abraçamos de corpo e alma 24 horas por dia. Então, nós nos encerramos o nosso trabalho, agradecer, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, trocar ideia, alguma coisa, estamos à disposição. Da nossa parte, muitíssimo obrigado.